Olá, eu sou o Eric Vilac e eu sou economista. Na pílula de hoje, vamos desvendar as estratégias de crescimento inorgânico que podem transformar a sua empresa. Mas o que é o crescimento inorgânico? Imagine que você tem a chave para multiplicar os recursos da sua empresa da noite para o dia. Imagine a produção de uma horta. Em vez de você esperar ela crescer de forma natural e gradual, o crescimento orgânico, você tem a opção de se juntar a outras hortas produtivas ou até mesmo adquirir uma, aumentando seu alcance e rendimento. Isso é o crescimento inorgânico, uma via rápida de expansão, diversificação e conquista de novos mercados. Mas por que o crescimento inorgânico é tão poderoso? Ele se apresenta como uma manobra estratégica para aqueles que buscam não apenas sobreviver, mas dominar. Para vocês líderes que enfrentam um desafio diário de atender às expectativas em um ambiente competitivo, esta é a alavanca de valor para a dominância de mercado. Toda empresa tem a ambição do crescimento e a dor da estagnação. O crescimento inorgânico é a resposta para ambas, abrindo oportunidades e superando as barreiras competitivas. Quando o crescimento orgânico sozinho não é suficiente para superar os desafios do negócio, o crescimento inorgânico se coloca como um caminho para atingir novos níveis de sucesso. Mas antes de entrarmos nas estratégias, é importante que você responda a estas 3 perguntas. Primeira, como uma possível fusão e aquisição pode ser o catalisador para desbloquear valor? Segundo, quais alianças estratégicas podem permitir que você capitalize sobre tendências emergentes? E terceiro, de que maneira novos modelos de negócio podem expandir a presença da sua marca? Responder essas perguntas é o primeiro passo para navegar no mar do crescimento inorgânico. Com base em estudos de Harvard e análise de casos emblemáticos de gigantes da indústria, eu selecionei 3 estratégias de crescimento inorgânico que se destacam pelo seu impacto e eficácia. A terceira delas, em especial, é uma verdadeira joia escondida, especialmente no Brasil. Frequentemente subestimada, mas quando aplicada de maneira correta, pode se mostrar mais transformadora, abrindo oportunidades a um menor custo e investimento. Então vamos conhecer as 3 estratégias de crescimento orgânico. A primeira delas, a de fusões e aquisições, ou em inglês, Mergers and Acquisitions, M&A, a sigla. E o que é essa estratégia? Ela é a compra de empresas ou ativos que pode se dar tanto pela forma de fusões, onde 2 empresas se juntam para constituir uma única empresa, ou aquisições, onde uma empresa compra outra empresa. Com qual objetivo? O objetivo é criar sinergias, ou seja, eficiências operacionais, que não seriam possíveis sem a união estratégica dessas empresas. E por quê? Porque as empresas buscam M&As para acelerar crescimento, diversificar o portfólio de negócios, acessar novas tecnologias e talentos e como uma maneira de lidar com a competição. Quais métodos podem ser utilizados? O primeiro deles, que eu já comentei, é a fusão, no qual 2 empresas geralmente semelhantes em termos de tamanho, elas se juntam numa única empresa. É o caso do Unibanco e do Itaú, que se transformou no Itaú Unibanco. Um segundo método é a compra de ativos, no qual uma empresa adquire exclusivamente os ativos de uma outra empresa, ou seja, não levando os passivos, que é o exemplo da compra de uma unidade produtiva ou de uma planta produtiva. O terceiro método é a compra de ações, no qual uma empresa adquire parte ou a totalidade das ações de outra empresa, que é o caso da Microsoft e do LinkedIn. Depois desses exemplos, vamos para o mundo da fantasia e dos filmes. A Disney, uma gigante de entretenimento global, ela pondera sobre a aquisição da Pixar, um estúdio de animação marcado pelos sucessos como Toy Story, Procurando Nemo e Monstros S.A. A Disney sabe que a animação é crucial para sua estratégia, impulsionando produtos de consumo como livros, roupas, brinquedos e o fluxo de pessoas em seus parques temáticos e cruzeiros. A Pixar, com sua tecnologia proprietária, é o parceiro perfeito para a Disney. Mas há um debate. Deve a Disney adquirir a Pixar ou deve ela reorganizar sua divisão para competir com a Pixar? Em 2007, a Disney e a Pixar tinham um acordo de produção que chegaria ao fim. Após 5 filmes produzidos, a Disney teria a opção de produzir as sequências de cada um desses filmes. E a Pixar, por sua vez, teria a opção de coproduzir aquelas sequências ou não. Um novo acordo seria possível se não fossem as tensas negociações e o clima que estava sendo gestado entre as empresas, com a Pixar buscando novos parceiros de negócio, como a Sony, a Warner Bros. E a 20th Century Fox. A Pixar tinha algo que os outros estúdios de animação não tinham: tecnologia de ponta com ótimos talentos. Seus softwares proprietários eram os responsáveis pelos efeitos visuais.
animação em textura, objetos 3D e animação de personagens, sendo eles os responsáveis pelos dinossauros em Jurassic Park. Em 2005, a Disney tinha produzido mais de 100 filmes, no quais 44 tinham ganhado o Oscar por efeitos visuais. Nesse contexto, a Disney reconhece que ela é conhecida não por ser a Disney, mas por filmes como Branca de Neve, Rei Leão e Toy Story. Com isso, as negociações avançam e a possibilidade de compra se torna clara. A Disney escolhe não apenas fundir as duas empresas, mas as visões e os valores. Com este roteiro, ilustramos como a Disney utilizou da estratégia de M&A para fortalecer a sua posição no mercado. A pergunta-chave dessa sessão é: como essa estratégia pode impactar o nosso portfólio de negócios? Finalizada essa estratégia, estamos prontos para ir para a segunda estratégia, a Joint Venture. E o que é essa estratégia? É uma aliança empresarial em que duas ou mais empresas elas se juntam compartilhando recursos e riscos para atingir um objetivo em comum, podendo elas constituírem uma entidade legal separada ou não. Com qual objetivo? O propósito de uma Joint Venture é unir forças para atingir eficiências operacionais e novas oportunidades de negócio. E por quê? Porque busca-se um crescimento mais rápido, um crescimento eficiente, que não seria possível sem a união estratégica. E quais métodos podem ser utilizados? É importante deixar claro que a Joint Venture ela é muito singular, tanto as empresas envolvidas quanto o ambiente de negócio em que elas estão. Então, o primeiro modelo é o caso da Joint Venture operacional, ou a forma mais clássica e pura de Joint Venture, onde duas ou mais empresas elas criam uma nova entidade legal, compartilhando recursos e riscos proporcionais às suas participações societárias. Um segundo método é a Joint Venture de projeto, que as empresas não necessariamente precisam constituir uma nova entidade legal, mas elas compartilham recursos e riscos em um projeto específico ou uma série de projetos. O terceiro método é a Joint Venture de investimento, no qual duas ou mais empresas elas investem numa empresa terceira, aí geralmente buscando uma entrada em novos mercados, acesso a tecnologias e talentos, assim como uma forma de diversificar o seu portfólio de negócios. Imagine um mundo antes do Cirque du Soleil. O entretenimento circense era itinerante, viajando de cidade em cidade em tendas. E então surge uma empresa canadense que sonha em redefinir o que o circo pode ser. Em uma ousada joint venture com a MGM, eles criam um novo gênero de espetáculo, transformando o panorama de negócios da cidade de Las Vegas e atraindo milhões para a cidade. Hoje, ao adentrarmos na lona do Cirque du Soleil, testemunhamos uma revolução, a transformação do círculo de um espetáculo itinerante para uma atração fixa e magnífica. Imagine uma Las Vegas dos anos 90, a capital mundial dos jogos de aposta, mas ainda não a capital do entretenimento como conhecemos hoje. Os hotéis da cidade notaram que para sustentabilidade de longo prazo, eles precisavam gerar um verdadeiro ecossistema ao redor dos hotéis, com seus cassinos, entretenimento, restaurantes e clubes. A MGM decide fechar a sua parceria com o Cirque du Soleil para sua nova apresentação, a Nouvelle Experience, por um ano. O sucesso é estrondoso, lotando os hotéis e todo o ecossistema da MGM. Mas esses outros acordos não seriam fáceis, porque o Cirque du Soleil exigiu uma coisa que era o controle criativo total sobre suas apresentações, algo que muitos parceiros não estavam dispostos a ceder. A MGM apostou no incomum, mesmo que isso cedessem os seus direitos de ter o controle da produção. Contudo, as complicações crescem à medida que cada novo show ele exige pesados investimentos, seja em figurino, artistas e na criação como um todo, sem ainda saber se vai ser um sucesso ou não. Para viabilizar esse negócio, eles pensam na seguinte estrutura de joint venture. Primeiro, a MGM arcaria com todos os custos de construção do teatro e equipamentos de produção, o setup. Segundo, todos os custos de produção serão divididos entre as duas empresas 50-50. Terceiro, com um show em operação e a receita da venda dos ingressos, essa receita, deduzido custos e despesas, será dividido 50-50 entre as empresas. Quarto, a MGM receberia como receita a despesa de aluguel, já que ela construiu o teatro, daquela joint venture que ela havia criado. E quinto, o Cirque du Soleil ele receberia um royalty sobre a receita, ou seja, um percentual da receita. Com essa estrutura, a parceria floresce e segue-se cada vez mais shows, um de maior sucesso que o outro, transformando definitivamente o panorama de Las Vegas de uma cidade dos jogos de aposta para uma cidade do alto entretenimento.
Após explorarmos a parceria emblemática do Cirque du Soleil e da MGM, ficou claro como a estratégia de joint venture ela pode ser mutuamente benéfica considerando todas as singularidades e as especificidades dos negócios. A pergunta-chave dessa sessão é: como moldar estratégias de joint venture que permitam capturar oportunidades exclusivas? Finalizada essa estratégia, estamos prontos para ir para a terceira e última estratégia. A terceira estratégia é a mais subestimada por ser a menos conhecida quanto a seus benefícios e pelo receio de perda do controle da marca. Mas o que é essa estratégia? São as franquias. As franquias são um modelo de negócio no qual um empreendedor, o franqueado, ele paga para utilizar o modelo de negócio, os sistemas e a marca de uma outra empresa já consolidada no mercado, o franqueador. E com qual objetivo? O objetivo é crescer a partir da replicação de um modelo de negócio que já se provou bem-sucedido. Por quê? Porque as franquias elas permitem uma expansão tanto para o franqueado quanto para o franqueador com investimentos e custos mais baixos. Para o franqueador é uma forma de crescer sem ter pesados investimentos e para o franqueado é a forma de ter um caminho já trilhado para o sucesso. Quais métodos podem ser utilizados aqui? O primeiro deles é a franquia unitária, no qual uma pessoa paga para operar uma única unidade de uma franquia. O segundo método é a franquia territorial, no qual uma pessoa ela tem um direito e uma exclusividade sobre um certo território para poder operar um certo número de unidades, ou seja, um número múltiplo naquele território. Um terceiro caso é o franqueado mestre, que é um caso especial de franqueado territorial, porque ele mantém uma exclusividade sobre o território, ao passo que ele pode atuar como um franqueador, ele pode subfranquear aquela região. Exemplos de franquia no ramo da alimentação são o Pizza Hut e o Burger King. No ramo do varejo, a 7-Eleven e a Ace Hardware. E no ramo de hotéis, a Days Inn e a Embassy Suites. Ao explorar essas estratégias de franquia, é importante ter algumas nuances, algumas coisas importantes que podem impactar o seu negócio. O primeiro deles é a questão do franqueado mestre, que eu já comentei. Como o franqueado mestre ele tem uma exclusividade sobre um território, ele pode franquear aquele território, a escolha dele é chave, porque ele atua como uma espécie de embaixador da sua marca. Então o seu acordo com o franqueado mestre deve estar muito claro aquilo que você espera, ou seja, os seus direitos e deveres naquele contrato, de modo que você possa de fato alcançar o crescimento que você deseja. Segundo caso é a recompra da franquia pelo franqueador. Muitas pessoas não sabem, mas em contratos de franquia pode ser previsto que o franqueador possa ter o direito de recompra de uma franquia em operação, seja porque essa franquia está com alguns padrões de qualidade um pouco inferiores, seja porque essa franquia se tornou tão lucrativa que o franqueador tem interesse em adquiri-la. O ponto importante é o franqueador analisar cuidadosamente se faz sentido ou não ele recomprar a franquia no contexto de todo o plano que ele desenvolveu de franqueados. Valer Deals Carter trabalhava em um banco e mantinha seu olhar atento para oportunidades de negócio. Até que o Burger King abriu um programa de franquias para pessoas afro-americanas. Ela, vendo essa oportunidade, não pensou duas vezes. Juntou suas economias do irmão, deixou o emprego no banco e começou a empreender. Com os primeiros passos, os treinamentos e suportes recebidos do franqueador e as economias que ela foi juntando, ela começou a expandir para mais lojas. Em 2016, a empresa familiar faturava mais de 90 milhões de dólares e tinha mais de 4 mil funcionários, sendo ela franqueada de grandes marcas como Pizza Hut, Burger King e Häagen-Dazs. Com seu sucesso financeiro, ela se volta para seus negócios próprios de culinária sulista e iogurte. Ela se depara pela primeira vez com uma pergunta: deve ela se tornar uma franqueadora desses negócios ou não? Ao mesmo tempo, uma outra oportunidade bate à sua porta. Ela notou que em grandes centros urbanos, downtown dos Estados Unidos, havia uma forte demanda por refeições mais saudáveis, em especial frutos do mar. Ao mesmo tempo que havia uma baixa oferta desses restaurantes nesses centros. Então ela tem a oportunidade de se tornar uma franqueada de uma grande rede de frutos do mar. Mas ela tem um dilema. Deve ela se tornar pela primeira vez e correr o risco de ser uma franqueadora ou deve ela continuar atuando como franqueada? A decisão de Valerie é pelas duas coisas. Ela tanto torna-se uma franqueadora como continua atuando como franqueada. A trajetória de Valerie ela mostra a essência do modelo de franquia, no qual o sucesso do franqueado ele alimenta o crescimento do franqueador e assim gera um círculo virtuoso para o negócio. A pergunta-chave aqui é:
Como identificar modelos de franquia que sejam benéficos tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Em resumo das 3 estratégias, as perguntas-chave são: primeiro, como uma possível fusão e aquisição pode impactar o negócio? Segundo, como moldar estratégias de joint venture que permitam capturar oportunidades exclusivas? E terceiro, como construir um modelo de franquia que seja benéfico para o franqueado e para o franqueador. À medida que nos aventuramos no terreno do crescimento inorgânico, surge uma questão crítica. Como a sua empresa está preparada para executar estratégias mais complexas? É fundamental ter uma equipe que não só saiba entender essas estratégias, mas navegar nas nuances das mesmas. Imagine um futuro onde suas decisões estratégicas de crescimento inorgânico, elas não só aumentam o alcance do negócio, mas permitem que você supere desafios que você enfrenta hoje na competição. Você não apenas fortalece sua posição no mercado, mas vence diversas barreiras competitivas. Se você reconheceu nas estratégias apresentadas oportunidades de negócio, encare isso como chamado para ação. As soluções para suas dores de hoje estão nas estratégias que você empreenderá amanhã. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba que na descrição há um arquivo com um resumo do que foi dito nesse vídeo. Baixe o arquivo e compartilhe com a sua empresa e com os diretores da empresa esse arquivo.